E amanhã o jogo começa de fato para os mercados, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre a situação aí da análise macroeconômica e também vamos comentar da análise de sentimento, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então hoje o Bitcoin está aí praticamente parado, né? Ele subindo um pouco, aí, em torno de 1% hoje, mas ele não está fazendo nenhum movimento muito diferente do que ele fez nos últimos dias, tá? O Bitcoin, graficamente, ele está fazendo o que a gente chama de andar de lado, né? Ele está estagnado aqui nessa região entre 36 e 34 mil dólares, está subindo hoje, mas não tem nenhum padrão gráfico aqui no gráfico menor de uma hora, tá? Quando a gente vai lá para o tempo gráfico semanal, aí a gente consegue ver algum padrão, né? No caso aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido, que projetaria o Bitcoin lá nos 40k, tá? Já foi rompido, esse seria o único padrão aí que a gente conseguiria olhar, pelo menos eu, tá? Nos últimos tempos aí, para ter uma noção de para onde o mercado pode ir, né? Lembrando que isso aqui é probabilidade, não previsão, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, essa alta que está acontecendo no Bitcoin nos últimos dias aí é por causa da expectativa de que a gente vai ter alguma resposta em relação ao ETF, tá? Então, a qualquer momento a gente pode ter uma resposta, já passou bastante do prazo aí que eles falaram que iriam dar uma resposta, mas a gente continua aí com essa questão do ETF aí para termos uma resposta e quando a gente tiver o mercado pode mudar de uma hora para outra, tá? Então a gente tem que ficar atento porque sim, temos o alvo ali em cima, mas será que a SEC vai conseguir segurar isso aí por muito mais dias para segurar essa fase do boato que está fazendo o mercado subir aí nos últimos dias, nas últimas semanas? Essa é uma dúvida, né? Então, no gráfico não consigo ver muita coisa de nova, mas amanhã a gente tem um evento que pode impactar o mercado americano e vocês sabem que o mercado americano, embora nos últimos dias ele não esteja muito ligado ao mercado de criptomoedas, ele acaba tendo um certo impacto, né? Ele acaba tendo um certo reflexo em algum momento. Hoje o mercado americano está subindo, depois de vários dias aí subindo, desde a quarta-feira passada o mercado americano está bem animado depois de que o Fed deu a perspectiva de que os juros podem começar a cair em breve nos Estados Unidos, o que é muito animador para os mercados. Mas amanhã a gente vai ter falas de novo do Jerome Powell nessa quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, às 11h15 da manhã, por volta de 11h15 da manhã, vamos ter o Jerome Powell falando, tá? Então o mercado está ansioso para saber se ele vai dar alguma dica. Na semana passada ele falou algumas coisas que fez o mercado entender que o Fed não vai subir os juros. A gente tem que lembrar que o que derrubou as criptomoedas aí durante o ano de 2022, principalmente, foi a alta de juros. E se o Fed fala e dá uma expectativa para o mercado de que os juros não vão subir mais, e principalmente que os juros podem começar a cair antes do que o esperado, o mercado pode se animar, tá? Agora existe o risco também dele jogar um balde de água fria, né? Falar que ainda temos inflação alta, que os juros vão ficar altos no ano que vem inteiro. Isso aí poderia derrubar o mercado, da minha visão, pelo menos, tá? O que ele vai falar? Não sei. Inclusive, o que ele tá indo amanhã, onde ele vai aparecer num discurso lá, num centenário da divisão de estatística lá. Então, aparentemente, não é o lugar assim que ele vai só para falar da política monetária. Na quinta-feira, ele vai participar de um painel com vários outros dirigentes do Fed, e aí sim ele pode ter alguma fala mais explícita. Tá? Mas vai que ele solta alguma coisa amanhã e isso acaba sendo entendido de alguma forma no movimento do mercado. Né? Então, esperem alguma volatilidade no mercado americano amanhã por volta das 11 horas da manhã e quem sabe essa volatilidade ela pode refletir no mercado de criptomoedas. Como eu disse, mais importante por agora para o mercado de criptomoedas é uma resposta da SEC, que até agora nada, né? Mas em breve a gente deve ter uma resposta da SEC e saindo uma resposta a gente vai poder aí ter uma noção de para onde o mercado vai. Provavelmente ele vai muito rápido, né? Talvez nem dá para pegar esses movimentos aí, tá? E vamos aqui para análise de sentimento, não podemos deixar de falar também dos indicadores de sentimento. Hoje o mercado tá maluco, né? O Bitcoin amanheceu o dia caindo ali quase 1%, e aí depois durante o dia ele começou a subir, tá? O long short ratio estava positivo, né? Ele estava mostrando mais pessoas apostando na alta do que na baixa. Aí do nada ele virou e aí as baleias jogaram o mercado para cima, o pessoal ficou predominantemente apostando na queda, então as baleias aproveitaram para jogar o mercado contra a maioria das pessoas. Tá, mas no mais, galera, a gente tem sinais confusos aqui, né? A gente tem ali o long short ratio que está negativo, porém a taxa de funding está positiva, tá? Então
são dois indicadores dizendo o contrário, né? O long short ratio diz que tem mais pessoas apostando na queda, a taxa de funding diz que tem mais pessoas apostando na queda, na alta, me desculpem, tá? Os dois estão opostos. Enquanto isso, o Open Interest fez uma subida hoje, mas depois diminuiu de novo, né? Muitas pessoas abriram posições, mas provavelmente foram liquidadas ou fecharam essas posições aí compradas à medida que o mercado subiu. Elas realizaram lucro e saíram, tá? Então, por enquanto, galera, tá confuso isso daqui. A gente tem que ver o mapa de calor da High Block para ter uma noção de para onde está indo. E aqui no mapa de calor de 12 horas a gente consegue ver o seguinte, galera. O mercado veio acumulando liquidez acima aqui, tá? Estava com alguma liquidez acumulando abaixo, mas a partir aí da parte da tarde hoje a gente começou a ter muita liquidez acumulando, principalmente ali na região dos 36 mil dólares. Então existe o risco de o Bitcoin subir mais um pouquinho para ir buscar aquela liquidez que foi se formando. Tá nos 35 também se formou alguma agora de tarde. Ali na região dos 34 também tem, tá? Então, nas últimas horas aí a gente pegou aquela liquidez que estava acima ali na região dos 35.300, mas surgiu mais ali na região dos 35.900, tá? A gente tem que ver aqui também o de 7 dias para a gente ter uma noção, porque o de 12 horas muitas vezes eu acho um pouco confuso, né? Tem um monte de liquidez acima e abaixo e você não sabe exatamente para onde ele está indo. Aqui no de 7 dias a gente tem uma visão mais clara e mais ampla, tá? A gente vê que sim, está se formando bastante liquidez, principalmente na região dos 36.100 dólares, mas está se acumulando muito mais abaixo. Na região ali dos 33.900, dos 34 mil dólares, tem bastante. Depois de buscar essa aqui de cima, ele pode voltar lá para baixo. É óbvio, se não acontecer nada aí que muda a perspectiva do mercado, notícias, relações ligadas a ETF, tá? Coisas que poderiam fazer ele subir ainda mais. Mas a gente vê aqui que nos últimos 7 dias está acumulando liquidez ali na região dos 34. Então eu vejo possibilidade do Bitcoin voltar ali para pegar essas liquidações, tá? Temos que ver aqui também se mudou no de um mês, que dá uma visão ainda mais ampla da situação, né? E aqui no de um mês, vamos ver aqui o que a gente consegue ver. A gente vê aqui o seguinte, galera, vou voltar aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Desde que o Bitcoin subiu para 35 mil dólares, começou a se formar aqui na parte de baixo no de um mês, bastante liquidez, principalmente na região ali dos 27.900, 28 mil, tá? O que me leva a crer, inclusive, que se a gente tiver a qualquer momento aí uma resposta de adiamento do ETF, o Bitcoin poderia ir buscar essa liquidez que está ali embaixo, tá? Uma vez que ela formou, depois que o Bitcoin já estava na faixa de preço hoje. O que quer dizer o seguinte, depois que o Bitcoin foi para 35 mil dólares, um monte de pessoas começaram a apostar na alta, começaram a abrir posições longas, tá? Quer dizer que elas estão apostando que vai subir mais e a maioria dessas pessoas estariam com a liquidação, principalmente naquela região ali dos 27.900, 28 mil dólares, tá? Quer dizer que se as baleias resolverem jogar o mercado para algum lado, onde elas poderiam jogar para deixar essas pessoas sem dinheiro, seria ali naquela região dos 28 mil dólares. Se elas conseguissem jogar ali, esse pessoal que está em long perderia, tá? No mais, a gente tem liquidez aqui formando ali na região dos 37.700, na região dos 33.100, as mesmas regiões que a gente já tinha nos últimos dias aí, tá? Mas no mapa de um mês a gente vê que a liquidez mais acumulada está ali na região dos 28 mil dólares. Então vamos aguardar aí, vamos ver se o Jerome Powell solta alguma coisa importante amanhã, na parte da manhã, por volta das 11 horas da manhã. Se soltar, eu aviso para vocês no Telegram, aviso aqui no canal. No mais, desejo uma excelente terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.